Olá, quero saudar a todos que nos acompanham na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria compartilharmos da mensagem e hoje nós queremos dar sequência ao nosso tema proposto falando sobre a nossa paternidade em Deus, sobre o nosso Pai, sobre a nossa condição de seus filhos. E nada melhor para a nossa meditação do que tomarmos a palavra de Jesus, pois a palavra de Deus nos declara que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Jesus é a expressão da vontade de Deus feita em carne, é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E Jesus nos conta uma parábola que tem muitas lições a nos ensinar. Em Mateus capítulo 21, versículo 28 em diante, a palavra diz: o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir, mas depois arrependido foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa, e ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Mateus capítulo 21, versículo 28 até o versículo 31. E essa parábola que Jesus nos traz, ela tem muitos ensinos que são preciosos para o nosso tempo, para a nossa realidade. Quando nós olhamos para essa realidade, logo vemos o filho que disse que faria, mas não fez. Quem são representados por este? Estes são aqueles que, segundo a religião, né? Jesus estava falando para religiosos naquele momento. Religiosos eram aqueles que sabiam da vontade do Pai, mas tinham dificuldades de colocar em prática. E a sua dificuldade não era porque era algo difícil, mas porque havia uma indisposição no seu coração de colocar em prática, de se arrepender dos seus pecados, mudando de vida, crendo em Jesus como Senhor e Salvador. Eles estavam em um estado de dureza de coração, em que eles reconheciam a palavra de Deus do Antigo Testamento, mas não colocavam em prática, não reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. E Jesus diz claramente que estes filhos, nem sei se são filhos, mas ficariam fora do reino. Por outro lado, Jesus nos traz a ilustração do filho que disse que não faria a vontade do Pai, mas depois, arrependido, foi e fez. E essa palavra arrependimento é fundamental no reino de Deus. Ela é como que uma das portas onde nós entramos, pois a palavra de Deus diz que é necessário arrependimento e a fé em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador para a salvação. Sem arrependimento não há remissão de pecados, e certamente nós precisamos disso. E este segundo filho que disse que não faria, mas depois foi e fez, ele é comparado por Jesus como as prostitutas e os publicanos, né, os cobradores de impostos. E certamente quando nós olhamos para as prostitutas do tempo de Jesus e do nosso tempo, são pessoas que vivem de tal forma que elas sabem perfeitamente, embora muitas vezes não reconheçam perante a sociedade, mas elas sabem no íntimo do seu coração, lá no fundo, que estão vivendo em desacordo com o plano, em desacordo com o propósito de Deus para as suas vidas. E é fácil para essas que vivem nessa condição reconhecer tal situação. E quando reconhecem tal situação, ouvindo a palavra de Deus, logo abandonam a sua vida de pecados, sendo santificados, sendo purificados da sua iniquidade, vivendo para a honra e glória do Senhor. Por outro lado, nós vemos os publicanos, que eram pecadores, que vendiam o seu povo, que exploravam o povo para que os romanos tivessem proveito sobre isso. E estes também eram ridicularizados pela sociedade. Todos os tinham como pecadores indignos. E certamente estes, ao ouvirem a palavra de Deus, ao saber da sua condição de indignidade, logo reconheceriam a sua condição. E o próprio Jesus diz que estes que viviam em tais pecados estavam entrando antes no reino dos céus do que aqueles religiosos de coração duro. E diante dessa realidade, precisamos nos perguntar de que forma nós temos vivido o cristianismo. Temos ouvido a palavra do Senhor, a palavra preciosa que nos traz vida e colocado em prática, ou somos rebeldes na questão de colocar em prática, não fazemos a vontade do Pai?
De que forma estamos vivendo? Se você é alguém que tem ouvido a palavra do Senhor e guardado essa palavra no seu coração como um tesouro precioso, tendo a condição de colocar em prática os ensinos que Jesus nos traz, seja bem-vindo. Aqueles que de fato são filhos de Deus, aqueles que têm uma herança guardada pelo próprio Senhor. Que Deus abençoe sua vida e viva na graça do Senhor Jesus. Um abraço a todos.